volta, você que nos acompanha através da nossa TV EBD, nosso canal no YouTube, TV EBD. É um prazer estar convosco nesta oportunidade para a ministração de mais uma aula da nossa escola dominical. E nós estamos estudando o tabernáculo, o símbolo da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Está aqui o nosso manual de estudo e hoje nós vamos estar estudando a lição de número 4, que traz por título o altar do holocausto. E o altar de bronze, o altar de cobre, conforme algumas versões. A leitura bíblica em classe, que é a leitura para a base do nosso estudo, se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 27, versículos 1, 2, o verso 6 e o verso 7. Então hoje, meus amados, nós vamos estarmos conhecendo um pouquinho do valor do altar de bronze e o que ele representa o que ele representava para o povo da antiga aliança, na época da lei, e o que ele representa hoje para nós, ou seja, a simbologia do altar de bronze em relação à cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então nós vamos entender que o altar de bronze ele tinha algumas finalidades, ele servia pelo menos para duas finalidades básicas no contexto do ritual dos animais, né? No caso, em primeiro lugar, para o local, era o holocausto por pecados cotidianos, né? Aquilo que a pessoa praticava no dia a dia, pecados cotidianos, todos os dias, por isso o sacrifício era feito de manhã e também à tarde, né? E segundo, para a expiação de pecado, uma vez ao ano, conforme Êxodo capítulo 38, versículo 30, e o versículo também 30, capítulo 38, verso 30 e 28. As ofertas queimadas eram feitas sobre o altar, conforme nós dissemos, 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. No tabernáculo, o altar foi bem situado dentro do pátio ao entrar na entrada quando entrava no portão do tabernáculo. A primeira peça que se via então era o altar. O altar ele era quadrado, oco, com 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura e 3 côvados de altura. Depois nós vamos ver o que vale em metro isso daí. Ele era feito de madeira de acácia, coberto de bronze. O altar tinha um chifre em cada um dos 4 cantos, de modo que o chifre e o altar eles formavam uma só peça. Quadrado, com 4 cantos, e cada canto tinha um chifre ou uma ponta, né? De chifre porque ele estava levantado em forma de um chifre, mas na verdade ele era uma ponta. Nós temos algumas mudanças de tamanho do tabernáculo, eu vou dispensar comentário aqui. Vocês poderão ver lá no Templo de Salomão, segundo Crônica, capítulo 4, verso 1. E também nós podemos ter um outro tamanho, deixa eu ver aqui, no segundo templo, né, conforme Esdras, capítulo 3, verso 3 e 6. E também no templo de Herodes. O significado da palavra holocausto. A palavra holocausto significa acender ou aquilo que sobe, ou seja, o sacrifício que subia perante o Senhor. E nós temos aí um paralelismo entre o sacrifício e a oração, que nós encontramos lá no livro do Salmo, número 142, verso 1, diz assim: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Então o sacrifício era a oferta que subia como cheiro suave perante o Senhor. Do quanto se oferecia o sacrifício pelo pecado, Deus recebia como oferta suave, e o pecado ele era coberto.
O altar, meus queridos, ele era a primeira peça que se via ao entrar no pátio do tabernáculo. Então, quando se entrava no tabernáculo, a primeira peça que, se fosse hoje, nós iríamos encontrar era o altar do holocausto. E o que isso significa? Que quando nós entramos pela porta da salvação, quando nós aceitamos a Cristo, a primeira coisa que nós vemos, o que nós vemos em primeiro lugar, é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A cruz, ele é o emblema da nossa salvação. Todas as vezes que nós falamos em sacrifício de Cristo, nós vamos entender, vamos perceber, vamos ver, em primeiro lugar, a cruz de Cristo, porque foi sobre ela que Cristo ganhou a nossa vitória, né? Então nós louvamos a Deus por isso. Conforme nós dissemos, quanto à medida do altar, possivelmente teria um comprimento de 2,25 m e largura de 2,25 m e altura de 1,35 m, né? E a base desse altar era mais alta, ou seja, a parte de baixo ela era mais alta, vamos supor que seja ali um lastro, né? Por isso o sacerdote subia para ministrar, ele ficava numa altura mais alta. O altar tinha o seu modelo e também os seus materiais. Na cultura grega, nós vamos entender, vamos compreender que o chifre, ele tinha um significado. Ele era o símbolo de autoridade. Foi por isso que Moisés mandou colocá-los nos 4 cantos do altar. Isso representa a autoridade de soberania de Cristo, que é completa, abrangente, e só nele reside todo o poder. Não havia perdão de pecado sem que passasse pelo altar de bronze. A única forma do ofensor, aquele que cometia algum delito, receber o perdão do seu pecado, era passando pelo altar do holocausto, aonde ele fazia a sua oferenda. Assim, meus queridos, amados internautas, você que nos acompanha, nenhum poder para a salvação, ou seja, não existe nenhum poder para a salvação, a não ser que passe pela cruz de Cristo. É impossível o homem obter salvação sem que ele passe pela cruz de Cristo. O altar de bronze, ele também apontava o caminho para a salvação, ou seja, ele era o caminho de livramento do pecado e claro que isso apontava também para o projeto, para o plano de salvação de Cristo na cruz do Calvário. Nós temos no livro de João, capítulo 14, verso 6, o versículo vai dizer o seguinte: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se na antiga aliança, para o homem alcançar a graça, a remissão, a justificação, a redenção perante Deus, ele passava pelo santuário, na nova aliança, ninguém alcança perdão pelos seus pecados, a não ser que passe por Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai, a não ser através de Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. João 11 e 25 diz assim, disse Jesus, eu sou a ressurreição. Nós vemos que lá ele é o caminho, a verdade e a vida. Em João 11, 25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, o Cristo, além de ser o caminho, ele é a esperança da nossa redenção através da ressurreição de Cristo na cruz do Calvário. Pois bem, após a imolação
do cordeiro, após o cordeiro passar pelo altar de bronze, o sacerdote ele pegava o sangue e aspergia nas 4 pontas do altar. Isso apontava o quê? Para a remissão do pecado do ofertante. Veja, queridos, que se alguém cometesse algum deslize, geralmente ele corria para o templo e lá no altar ele agarrava na ponta do altar. E ninguém poderia, vamos dizer assim, açoitá-lo, ninguém poderia condená-lo, porque ele estava seguro à ponta do altar. Nós vamos aprender isso daqui a pouco. Nós vamos citar 2 textos bíblicos. Por exemplo, em 1 Reis, capítulo 1, verso 5, nós temos a narração de Adonias, filho de Davi, que não consentiu que Salomão se assentasse no trono de Davi, e percebendo que podia ser morto por rebelião, ele entrou no templo e a segurou nas pontas do altar. Também em 1 Reis, capítulo 2, versículo 28, Joabe, que seguiu a rebelião de Adonias, também fez o mesmo, percebeu que podia morrer e por isso ele pegou nas pontas do altar. Então, meu querido, isso aponta para a remissão do pecado, a remissão daquela oferta, ou melhor, daquela ofensa que ele fez. Então nós temos aqui as 4 pontas, né? Primeiro que ela aponta para a propiciação, tentar obter de alguém sua boa vontade. Ou seja, a propiciação é tentar obter de alguém a sua boa vontade, torná-lo favorável, um modo de readquirir o favor de Deus. Nós usamos um termo, ser propício a mim, faça isso para mim, eu alcançar um favor, né? No símbolo das pontas, Cristo assumiu, levando sobre si as nossas culpas. A segunda ponta que vai apontar para a substituição. Levítico capítulo 16 narra que Arão ele colocava a mão sobre a cabeça do animal e confessava o pecado do ofertante. Assim o animal era substituto que assumia o pecado, embora sendo ele um animal inocente. Isto representa Cristo, que também não tinha pecado, mas ele se fez o nosso substituto. O pecado, o castigo que estava sobre mim, sobre você, Cristo o levou na cruz do Calvário. Ele foi o substituto. Nós vemos uma outra figura de substituição, quando Abraão foi oferecer Isaque em sacrifício, porque Deus o havia pedido naquela madrugada, ou 3 dias antes da madrugada, Deus havia pedido Isaque em sacrifício. E Abraão caminha, vai até o Monte Moriá, e chegando ao Monte Moriá, Abraão prepara o altar, Abraão arruma tudo certinho, e quando ele vai sacrificar o Isaque, o Senhor brada: Abraão, não faças tal. E Abraão virou e viu o cordeiro atado com os chifres, e então Abraão colocou o cordeiro em lugar de Isaque. Então o cordeiro foi o substituto de Isaque. Então assim também Cristo, ele foi o nosso cordeiro que nos substituiu para remir os nossos pecados. A terceira ponta vai apontar para a reconciliação. O altar é o único lugar que Deus encontrava-se com o seu povo para a reconciliação. O único lugar em que Deus encontrava com o seu povo era através do altar. Uma vítima era totalmente queimada, ficando apenas o seu sangue, e era colocado numa bacia, e aí sim era levado ao lugar santíssimo. E no lugar santíssimo, o sacerdote espargia sobre o propiciatório o sangue daquele animal inocente. E veja, querido, que
O Salmo 89 e verso 15, ele vai nos dar aqui um parecer do que acontecia quando Deus recebia o sacrifício os cultuantes daquele culto percebiam que estavam sendo reconciliados com Deus. Salmo 89, verso 15 diz: bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Ele andará ao Senhor à luz da tua face. Então, enquanto o sacerdote ministrava no lugar santíssimo, as romãs e as campainhas que eram colocadas na orla, na barra do seu vestido, enquanto o sacerdote se movimentava, elas batiam uma a outra, e isso produzia um som festivo. E o povo que assistia do lado de fora do lugar santíssimo se alegrava, porque Deus estava recebendo o sacrifício, estava reconciliando aquele Deus irado, aquele Deus brigado com o homem por causa do pecado, estava se reconciliando com o homem. E Deus não havia matado o sacerdote. Deus estava recebendo a adoração, o sacrifício em forma de uma adoração. A quarta ponta, ela vai apontar para a redenção. Como dissemos que na língua grega significa comprar de volta. Redenção, na língua grega, significa comprar de volta. Tirar fora do mercado de uma vez por toda, para que não volte ao estado de escravidão. Redenção é o preço pago por um remidor, que paga a conta do outro sem exigir nada em troca. Então, entendendo que redenção é tirar fora do mercado de uma vez por toda. E também é o valor que é pago por um remidor, que é uma conta, né, uma dívida, sem exigir nada em troca. Ele faz de sua livre, espontânea vontade em prol de determinada pessoa. Se na antiga aliança alguém inocente, no caso animal, pagava o preço para remir o ofensor, em Cristo, através da cruz, alcançamos a nossa remissão dos nossos pecados, que era impossível de ser pago por nós. O homem por si só, por seus esforços, por seus méritos, jamais ele seria redimido dos seus pecados perante Deus. Mas em Cristo nós alcançamos esse favor não merecido e fomos reconciliados com Deus. Por causa da justiça de Deus, Cristo se fez homem, habitou entre nós e nos reconciliou com Deus. O altar do sacrifício era onde era imolado o animalzinho, é agora apresentado pela cruz de Cristo, que cumpriu de uma vez por toda quando subiu ao Monte Calvário, ou seja, a mesa alta, porque o altar ele tinha significado também de mesa alta. E quando nós olhamos para Cristo subindo ao Calvário, observe que o sacerdote, para ministrar o sacrifício do animal, ele subia naquela primeira plataforma para oferecer. Cristo também subiu nessa primeira plataforma chamada Calvário, para um único sacrifício por toda a humanidade. Na antiga aliança, o homem pecava, cada indivíduo que pecava tinha que oferecer um cordeiro, isso toda vez que pecava. Mas em Cristo, ele fez um único sacrifício por toda a humanidade e por todo o pecado, independente. E João vai dizer o seguinte, que não é mais para nós pecar, mas ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, tem um advogado junto ao Pai, e ele vai fazer
o trabalho que um advogado faz, né? Interceder perante o juiz a nossa justificação. Ainda o altar do holocausto, ele é uma imagem do Calvário. Por quê? Porque é um lugar de punição. No altar de bronze, o animal recebia a punição pelo pecado ofensor. Da mesma forma, a justiça de Deus não deixa o pecado sem punição. Foi para isso que Cristo subiu ao Calvário em uma cruz para ser punido pelos nossos pecados. O Cordeiro mudo, sem mancha e sem culpa, assume as nossas dores. Quando você vai ler o livro do profeta Isaías, o capítulo 53, nós vamos ver exatamente a figura de Cristo assumindo a posição do pecador. E nós vamos ver ali que não tinha parecer, não tinha formosura, e a gente olhava para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E o versículo vai dizer que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Enfim, ali nós temos uma descrição completa da punição que era para mim, para você, para nós receber, que foi posta sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O altar de bronze, ou altar do holocausto, ele ainda aponta para a nossa esperança. É o lugar de esperança. Na antiga aliança, o povo esperava pelo lado de fora do lugar santíssimo, para ouvir o tilintar das campainhas de ouro e das romãs que fazia o som festivo. Traziam esperança, pois entendiam que Deus tinha recebido o sacrifício, pois caso contrário, o sacerdote estaria morto. Então o sacerdote ele oferecia um animal pelo povo, um animal por si, e depois pegava o sangue e entrava no Santíssimo Lugar e fazia o trabalho da reconciliação. Isso trazia esperança. Quando o povo via o tilindar das campainhas, o que era o som festivo, então eles sabiam que Deus não tinha matado o sacerdote. Isso produzia a esperança da redenção, que os seus pecados o haviam perdoado. Meus queridos e meus amados irmãos, todo perdão de pecado no Antigo Testamento, ele passava pelo altar de bronze. E sem o derramamento do sangue de animal, não havia remissão de pecado. Na nova aliança, é impossível alcançar o perdão de pecado sem passar pela cruz de Cristo, porque foi nela que o Cordeiro de Deus se ofereceu pelos nossos pecados. Meus amados, por hoje é só. Deus abençoe. Ficamos com esse resumo da nossa lição. Tenham todos uma boa aula, a esperança da igreja. Amém. Amém.